pessoal, e aí, tudo bem? Muito bem, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre história e vamos desvendar sobre a Idade do Ouro no Brasil e as revoltas coloniais. Não se assustem, sou eu mesmo que vou estar explicando um pouquinho de história. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Bom, pessoal, quando se fala em Idade do Ouro, logo vem à nossa cabeça a questão dos portugueses, dos bandeirantes, dos escravos e principalmente um outro assunto que não sai da nossa mente, que é a questão do Tiradentes, que foi considerado Marte. Então vamos aprender um pouquinho, né? Nessa aula de hoje, estaremos estudando o capítulo 7. Então vamos lá, né? Bom, os bandeirantes, eles são facilmente associados a uma página heróica da história do Brasil. Teriam sido os alargadores das fronteiras do território nacional os responsáveis pela grandeza do nosso país, protagonista de incalculáveis expedições que buscavam metais e pedras preciosas. Mas essa visão deve ser questionada. De fato, desde o século XVI, sediada em São Paulo, os bandeirantes percorreram grande parte do território da América. Ultrapassaram os limites da linha de Tordesilhas estabelecidos entre as monarquias de Portugal e Espanha em 1494. No entanto, o papel dos bandeirantes na estruturação da colônia foi muito mais complexo. Na busca pelos metais, eles caçavam, capturavam ou matavam os povos indígenas. Muitas vezes, quando os negros escravizados fugiam ou organizavam-se em colombos, eram os bandeirantes os encarregados de garantir a ordem colonial. Ou seja, destruir os quilombos, recapturar os fugitivos e reconduzi-los à escravidão. Esse aspecto da ação dos bandeirantes é muitas vezes esquecido para criar a imagem de heróis aventureiros. Se eles tivessem um papel fundamental, porque se dirigiam aos sertões da América, também formaram uma espécie de grupo armado que garantia a exploração da mão de obra indígena e dos africanos e seus descendentes. Os bandeirantes estiveram envolvidos em diversos conflitos coloniais. Eles atacavam missões religiosas, aldeamentos onde os indígenas eram controlados pelos jesuítas e por outros grupos católicos. As missões próximas à Vila de São Paulo praticamente desapareceram por causa dos ataques dos bandeirantes nos séculos XV e XVI. Também atacaram missões de Itaim e Guairá, fundadas por jesuítas espanhóis, levavam seus habitantes e se deslocarem para o sul, onde organizavam as reduções de TAP. E os novos ataques, os indígenas responderam com armas de fogo, derrotando os paulistas na Batalha de Maboré. Mesmo assim, as missões ficaram arrasadas e seus habitantes tiveram de se deslocar, desta vez para além do rio Uruguai. Os rebanhos eram criados em TAP, espalharam-se e reproduziram-se livremente nas pastagens naturais, dando origem à vacaria del mar, manadas de gado selvagem que encontravam no atual estado do Rio Grande do Sul e no Uruguai. Então, ao longo dos séculos XV e XVII, a região situada ao norte da Vila de São Paulo havia sido percorrido em busca de riquezas. No entanto, até o final do século XVII, as atividades mineradoras não prosperaram na colônia portuguesa, como acontecia nos domínios espanhóis da América. Essa região, posteriormente conhecida como Minas Gerais, era
considerado uma parte dos sertões da Vila de São Paulo. E a situação alterou-se no final do século XVII. As notícias das descobertas de ouro e pedras preciosas no interior da colônia provocaram agitação na América Portuguesa. Então, a corrida para a região das Minas Gerais envolveu milhares de pessoas de várias capitanias. Vilas e pequenos povoados ficaram praticamente desabitados. Cerca de 600 mil portugueses deixaram a metrópole para se aventurar no interior da colônia. Então, diversos vilarejos de Minas Gerais começaram a crescer. O exemplo delas é Vila Rica, Sabará, Mariana e São João del Rei, entre outros. A febre do ouro contaminou a população colonial, retirada das rochas ou espalhadas em grãos no solo e no leito dos rios. O ouro era abundantemente encontrado. Nas gargantas das montanhas e nos leitos dos rios córregos do Arraial Tejuco, atual Diamantina, o brilho dos diamantes atordoavam os garimpeiros. E desde 1702, o governo português procurou regulamentar a exploração de Minas Gerais. Cada jazida era dividido em lotes denominados datas. O descobridor da jazida tinha direito de 2 datas e uma era destinada à coroa. As outras eram sorteadas entre os interessados. Descobertas por moradores da Vila de São Paulo, as minas foram, no início, um empreendimento desses moradores da capitania de São Vicente. O abastecimento dos garimpos fazia-se pelos caminhos abertos a partir das vilas vicentinas. A produção paulista, anteriormente ligada ao consumo local, ampliou-se para atender aos mineiros. Os chamados tropeiros, com suas tropas de gados vindas do sul, pousavam na vila de Sorocaba, que era o porto de encontro de comerciantes e local da venda de animais. Dali, eles se dirigiam para as minas. Do Nordeste, sobretudo da Bahia, também vieram muitos colonos e comerciantes dispostos a aproveitar as riquezas das regiões mineradoras. Por quase 3 anos, eram organizadas expedições armadas em ambas as partes, aproveitando-se do conflito, que foi o conflito da Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre as rivalidades paulistas, que consideravam ter direitos exclusivos sobre a região. Então, os forasteiros, denominados emboabas, que viviam atraídos pela possibilidade de enriquecimento. Os impostos cobrados pela coroa provocaram outras revoltas. O rei português estabeleceu um tributo sobre a quantidade de cativos empregados nas minas, denominado capitão. O ouro era obrigatoriamente encaminhado para as casas de fundição, controladas pelo poder imperial, onde se cobrava o quinto, ou seja, a quinta parte do ouro fundido. No litoral, a formação da sociedade colonial ocorrera ao longo de mais de 2 séculos. As lavouras de cana-de-açúcar, no caso, era a ocupação e os surgimentos de cidades foram estabelecendo aos poucos. Na base dessa sociedade havia uma imensa maioria de negros escravizados. Logo a seguir, a população pobre, um pequeno grupo formado por artesãos, pequenos proprietários de terras e representantes do clero. No topo figuravam-se os grandes senhores de engenho e as autoridades coloniais e eclesiásticas. A sociedade mineradora apresentava uma complexidade bem maior. Na base estavam organizados os negros, acima destes os homens livres, pobres, em geral mestiços ou libertos, que se dedicavam aos serviços ocasionais ou participavam das milícias organizadas pelas autoridades.
Os grandes proprietários possuíam centenas de escravos, dominavam a política local, eram temidos pelos pequenos proprietários e homens livres da região. Já na família tinha controle absoluto sobre a esposa, os filhos e demais parentes que vivessem sob o seu teto. Às vezes, a ação dos grandes senhores assumia uma feição paternalista. Em geral, procurava deixar para os feitores e jagunços as tarefas mais violentas, castigos, ordens de trabalho mais pesado, repreensão não eram ações do seu dia a dia. O Senhor sempre aparecia como aquele que concedia prêmios, folgas, alforria. Aquele que batizava os filhos dos seus empregados mais próximos e que se tornava o compadre da vizinhança mais pobre. Em Minas, o ambiente urbano contrastava com as sociedades rurais no Nordeste açucareiro. Os grandes mineradores ostentavam seu poder e riqueza nas cidades. Luxo, joias e escravos eram expostos como símbolos de poder. Então, o enriquecimento de pouco contrastava-se com a miséria da maioria. Os preços dos alimentos e dos escravos subiram assustadoramente. A riqueza extraída da terra possibilitou o consumo de mercadorias europeias de alto luxo. O padrão social dos grupos dominantes era altíssimo e tudo custava muito caro. Muitos se endividaram para sustentar sua posição social. Jogos de azar, prostituição, rivalidade e diversas práticas ilegais como contrabando, furtos, assaltos, conturbavam o ambiente dessa sociedade de fortes contrastes. Em nenhuma outra região da colônia a ascensão social era possível como em Minas Gerais. Descobrir um diamante ou uma rica jazida, podia render ao negro escravizado sua alforria. Uma vez livre, se tivesse recursos e até mesmo possuísse outros escravos, então ele poderia ele próprio se dedicar à extração de minérios, ou então abrir um negócio para atender os mineradores. Devido aos escândalos envolvendo membros das ordens religiosas do contrabando do ouro, em 1715, foi proibida a fundação de qualquer convento e a presença de qualquer ordem religiosa na região das Minas. Só seriam admitidos padres, curas ou vigários de paróquias. Tal fato favoreceu o desenvolvimento de um tipo de organização social no qual a população se estruturava com base em associações leigas, que eram chamadas de irmandades, confrarias e ordens terceiras. Essas associações eram constituídas por religiosos, leigos e fiéis de diferentes classes sociais, que se dedicavam ao culto de um padroeiro, um santo, a Virgem ou a Jesus Cristo. As irmandades se fortaleceram em meio à insegurança e instabilidade da sociedade mineradora. Elas representavam a garantia de inserção social, de proteção, principalmente para os mais pobres. As irmandades e confrarias se tornaram responsáveis pela organização da vida social e religiosa da região. Construções de igrejas e cemitérios, organizações de festas, cuidado com os necessitados, estímulos às artes e ofício. Dentro das irmandades leigas, a ideia da educação era associada à difusão da doutrina cristã e à formação profissional com o ensino dos ofícios mecânicos como pedreiro, carpinteiros, alfaiates e ferreiros, e também das artes, como entalhadores, escultores, pintores, principalmente para a grande população de negros libertos e mestiços. Dados da época davam conta de que cerca de 320 mil habitantes de Minas Gerais, somente 60 mil eram brancos.
Então, a competição entre as irmandades e confraria na construção das igrejas favoreceu o aumento, a especialização e o recrutamento de diferentes artistas, sobretudo mestiços, encarregados de entalhar os retâmbulos, fachadas e beirais, decorar tetos e sacristias, esculpir os mais diversos santos padroeiros. É nesse contexto que vai surgir dois dos maiores artistas do período colonial, que nós conhecemos como Aleijadinho e o mestre Ataíde. Ataíde ele foi um grande mestre na técnica da ilusão arquitetônica, cuja decoração produzia um efeito que dava a impressão de continuidade e amplidão à arquitetura real. Então, por meio dessa técnica, o teto das igrejas parecia se abrir aos céus, onde pairava anjos e santos. Então, esse impacto visual tinha grande aceitação, pois suas pinturas serviam para chamar a atenção e levavam os fiéis a um estado de contemplação. Com a entrada do ouro e dos diamantes do Brasil, a economia portuguesa viveu algumas décadas de prosperidade. A aristocracia lusitana entregava-se ao consumo de artigos de luxo e à ostentação. Grandes obras foram erguidas em Portugal, como o Palácio Convento da Mafra, com 1.300 dependências. A colônia portuguesa foi montada para atender aos interesses de Portugal. Na lógica, no antigo sistema colonial, a produção brasileira deveria ser realizada em larga escala, em grandes extensões de terra que eram chamadas de latifúndios, com tendência à monocultura voltada para o mercado externo. Tudo isso com o objetivo de enriquecer a metrópole. No entanto, a descoberta das minas provocou um aquecimento do comércio interno colonial. Todas as regiões sofreram o impacto da extração das riquezas e da urbanização do interior. Havia uma enorme procura por alimentos e outros artigos, estabelecendo-se um verdadeiro sistema de transporte terrestres baseado nas tropas de mulas rústicas, mas adequado à economia de então. O aumento da capacidade de consumo e o aparecimento de uma elite capaz de adquirir manufaturas e artigos europeus desenvolveram a atividade portuária. A colônia, nos primeiros séculos, teve uma estrutura econômica voltada principalmente para o mercado externo. Vivia agora uma realidade mais complexa. O Reino Britânico, em meados do século XVIII, já despontava como uma das mais importantes potências da Europa. O desenvolvimento da sua manufatura tornara a Inglaterra o principal país consumidor dos produtos coloniais vendidos por Portugal e principalmente fornecedor de manufaturas para o Reino Ibérico. Enquanto que a Espanha se aproximava da França, Portugal e Inglaterra assinavam tratados econômicos e políticos que selavam uma relação desigual. Sucessivos acordos foram fechados até a assinatura em 1703. Os mais importantes deles tem o Tratado de Methuen, também conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos. Por ele, mercadorias inglesas de lã entravam em Lisboa e na cidade do Porto, livres de taxas, e em troca os vinhos portugueses recebiam vantagens no mercado inglês, pagando uma taxa menor de importação do que os seus concorrentes. Diante dos problemas do Império Português, um conjunto de reformas foi levado à frente pelo governo do Marquês de Pombal, nomeado ministro de Dom José. O poder de Pombal ia muito além do que usualmente tem um simples ministro. Tornou-se o homem mais poderoso do governo. Os jesuítas, eles implantaram uma política para índios
com a organização das missões construídas em duas regiões, ao sul do continente, no território atual do Paraguai, e ao norte, na floresta amazônica. Nos atritos entre jesuítas e colonos, em torno da exploração do trabalho indígena, a coroa oscilou entre os dois, mas quando Pombal assumiu, os jesuítas se haviam tornado um incômodo obstáculo para o seu projeto de reformas. Foi aí, com Pombal, que o governo metropolitano decididamente colocou-se ao lado dos colonos. Em 1757, Pombal decretou o fim das missões, promulgando o chamado Diretório dos Índios, conjunto de normas pelo qual entregava aos indígenas um diretor laico. Além de enfraquecer os jesuítas, seu principal objetivo era promover a mistura de indígenas e brancos por meio de casamentos para aumentar rapidamente a população colonial e assim criar um contingente capaz de povoar as terras ainda não habitadas. Essa ocupação era necessária para a defesa da colônia e para tornar produtiva terras ainda desconhecidas. As iniciativas para entregar os indígenas a uma administração laica geravam a resistência dos jesuítas e dos próprios indígenas. Antes mesmo da promulgação da lei que retirava a administração dos aldeamentos das mãos do jesuíta, os índios Guarani, que habitavam as 7 missões no atual Paraguai, entraram em guerra quando a região foi entregue aos portugueses pelos espanhóis, em virtude do Tratado de Madrid, assinado em 1750. A resistência do Guarani ficou conhecida como Guerras Guaraníticas. Só foi vencida pela força das armas em 1756. Foi preciso que Portugal e Espanha juntos enviassem 3.700 homens com 19 peças de artilharia para vencer os cerca de 2.000 guaranis rebeldes. E para modernizar Portugal, era vital promover também uma profunda reforma na educação, que permitisse alterar a burocracia e a aristocracia que controlavam Portugal. E essa mudança só aconteceria se o ensino, até então controlado pelos jesuítas, fosse também modernizado. O principal alvo da reforma educacional foi a Universidade de Coimbra, o mais importante centro de produção intelectual do reino, que em 1772, quando a reforma foi finalizada, se equiparou às principais universidades europeias. As reformas incluíram também importantes mudanças na administração da colônia, de modo de torná-la mais eficiente. Em 1750, foi reestabelecido o quinto, que era o imposto sobre o ouro extraído de Minas Gerais, e reaberta as casas de fundição, únicas com permissão para fundir o ouro extraído da região das minas, além de combater com severidade o contrabando de metais e pedras preciosas. A instabilidade das atividades mineiras, a crescente fiscalização e cobranças de imposto pela coroa portuguesa, o desenvolvimento de novos interesses econômicos ligados ao abastecimento interno das regiões americanas e as notícias acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa tornaram mais tensa a vida colonial. Nas capitanias de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, o descontentamento culminou na contestação do poder metropolitano. Então, os colonos das capitanias de Minas Gerais se viam às voltas com a queda da extração do ouro e das pedras preciosas. Além disso, eles se sentiam ameaçados pela cobrança dos impostos atrasados, opondo ainda mais os interesses coloniais ao poder metropolitano.
a coroa estipulou em 100 arrobas anuais de ouro o valor do tributo de cada capitania. Caso o total de tributo não chegasse a esse valor, cada habitante seria obrigado a tirar do próprio bolso para completar a diferença. Esse imposto ficou conhecido como derrama. As dívidas aumentaram e as ameaças também. Foi aí que muitos jovens de famílias ricas enviados às universidades europeias, tomavam contato com as ideias ilustradas. Vários deles voltavam com informações sobre a recém-criada República dos Estados Unidos, quando Luiz Antônio Furtado de Mendonça, que é o famoso Visconde de Barbacena, assumiu o governo da capitania de Minas Gerais. E em 1788 encontrou uma situação difícil. O novo governador tinha ordens de cobrar os impostos atrasados e acabar com as irregularidades na administração. Os anúncios das novas medidas aprofundou a insatisfação. Então, grande parte dos impostos eram cedidos a particulares. Poucos inconfidentes eram favoráveis ao fim da escravidão, pois a maioria deles era de proprietários de terras e escravos. Apenas alguns pertenciam às classes mais modernas. Entre os líderes do movimento destacavam-se os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa. Os padres José de Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo. Os militares Francisco de Paula Freire Andrade, Domingos de Abreu, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier. Entre os líderes, o único de origem modesta era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Isso porque ele pertencia ao regime da cavalaria militar, denominado Companhia dos Dragões, em Minas Gerais. Ele exercia o posto de alferes, patente oficial mais baixa, que equivaleria ao segundo tenente. Por ser branco e de descendente de portugueses cristãos, pôde ingressar no regimento, já como oficial, sem passar pelos postos subalternos. Antes tinha sido tropeiro, comerciante, minerador e dentista prático. Grande entusiasta do movimento da Inconfidência Mineira, atuou como seu divulgador entre as camadas populares. Então, foi instituído uma devassa para apurar os fatos. Ou seja, um processo foi aberto para investigação, uma certa conspiração que estava acontecendo. As investigações levaram à prisão de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Em seguida, ocorreram novas prisões e interrogatórios. Os conspiradores foram processados e julgados por crime de inconfidência, que quer dizer infidelidade ou traição. Alguns prisioneiros negaram seu envolvimento, outros delataram seus companheiros e em 4 de julho, o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa foi detido em Vila Rica e posteriormente foi encontrado morto em sua cela. As autoridades chegaram a falar na época que ele havia cometido suicídio, mas vai saber, né? A princípio, Joaquim José da Silva Xavier nada confessou, mas após 6 meses de prisão, em janeiro de 1790, resolveu assumir sozinho a iniciativa da rebelião. Apresentou-se como líder do movimento. Não há dúvida de que o projeto político da independência de Minas Gerais e as ideias ilustradas e liberais eram produto de letrados, o que não era o caso de Tiradentes. Por iniciativa da rainha de Portugal, Dona Maria I, conhecida como Maria a Louca, o suposto líder do movimento foi condenado à morte por enforcamento. Para os demais envolvidos, a pena foi o degredo na África. Assim, em 21 de abril de 1792,
Joaquim José da Silva Xavier, em grande espetáculo, foi enforcado no Rio de Janeiro e a seguir seu corpo foi esquartejado, sua cabeça, tronco e membros foram conservados em sal e levados em sacos de couro para exibição em praça pública nos locais por onde divulgou as suas ideias. Na rota entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, sua casa foi derrubada e a terra coberta com sal. Aí tem a conspiração do Rio de Janeiro, que devido às tensões e após o exemplo da Inconfidência Mineira, a coroa portuguesa passou a vigiar mais de perto os seus súditos na América. E em 1794, membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro foram acusados de conspirar contra a coroa. Já na Conjuração Baiana, já quase no final do século XVIII, ficou conhecido como o século da crise, a capitania da Bahia vinha readquirindo importância econômica com a recuperação das atividades açucareiras. A produção de açúcar da colônia francesa em São Domingos enfrentava dificuldades devido às tensões iniciadas em 1791, o que culminaram na independência do Haiti e em 1804. O impacto da Revolução Haitiana foi imenso, provocando o receio nas elites e autoridades coloniais de que os acontecimentos na ilha de São Domingo pudessem se repetir por todo o continente. Foi aí então que aconteceu a revolta dos alfaiates, que se iniciou com um grupo de letrados e oficiais que se reuniram em uma sociedade secreta denominada Cavaleiros da Luz. Os militares Homógenes Pantoja e José Gomes de Oliveira e o letrado José da Silva Lisboa, o padre Agostinho Gomes, o famoso farmacêutico Ladislau Figueiredo de Melo, o médico Cipriano Barata, o professor de latim Francisco Muniz Barreto e o senhor do engenho Inácio de Siqueira Bucão, entusiasmado com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidades que chegavam da Europa, pretendiam proclamar a independência da Bahia e adotar o regime republicano. Bom, ao contrário da Inconfidência Mineira e da suposta conjuração do Rio de Janeiro, essa não era uma conspiração das elites. A maior parte dos prisioneiros era composta de escravos, artesãos e soldados. A maior parte dos prisioneiros tinham punições diferenciadas, que eram estabelecidas de acordo com a condição social dos envolvidos. E em 1799 foram enforcados, esquartejados e tiveram as partes de seus corpos expostas. Os soldados Luiz Gonzaga e Lucas Dantas e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. O ourives Luiz Pires, condenado à mesma pena, conseguiu fugir. 2 escravos e 5 mestiços foram chicoteados em praça pública e depois remetidos à África. Pessoas de melhor posição social, de maior qualidade, como se diz na época, tiveram penas diferenciadas. Cipriano Barata foi absolvido, Hermógenes Pantoja e Oliveira Borges foram condenados simplesmente a 6 meses de prisão e Muniz Barreto a 1 ano. E essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima.